O Ansioso em Quarentena, série Nietzsche, parte 2. Bom, nessa série não vou entrar nesse problema pessoalmente, porque eu propus uma luta sem regras entre Kant, Nietzsche, Einstein, Stephen Hawking. E cartesianamente tentei pôr uma ordem meio caótica, separando alguns trechos, fazendo algum esquema para contemplar a tentativa de Nietzsche ser assim na genealogia da moral. Foi a obra mais organizada dele, vamos dizer assim, em relação a ter uma ordem, um sentido comparado com as outras e comparado com os conceitos nietzschianos, que na verdade são conceitos que são tirados da obra de Nietzsche. Por exemplo, eu fiz uma enquete e enquanto está acontecendo a enquete, eu vou tratando dos temas à medida que eles vão sendo votados. Ao mesmo tempo, analisando na ótica kantiana, na ótica nietzschiana, não tem como tratar de genealogia da moral sem vontade de potência, sem niilismo, sem eterno retorno. Enfim, os conceitos eles não são conceitos departamentalizados como é em Kant. E é isso que torna difícil para a maioria dos que estudam. Porque assim, a pessoa começa a estudar, faz um curso de filosofia e começa hermenêutica, filosofia da ciência, e vai a partir dos platônicos, teoria do conhecimento, aí depois vai para Descartes. Não, depois vai para medieval, mas medieval é uma coisa muito curta, porque meio que repete é por isso que Nietzsche persegue mais, ele foca mais no platonismo, na ideia platônica, né? Por isso que eu trouxe aqui o livro 7º da República, trouxe aqui só para mostrar que é o livro 7º onde está a alegoria da caverna, porque se você não conhecer a alegoria da caverna, você não vai entender muitos conceitos de Nietzsche, porque Nietzsche está criticando justamente o modo de ver da alegoria da caverna em muitos momentos. E depois ele começa a fazer a mesma crítica ao cristianismo como sistema, porque herdou, né, a patrística herdou o neoplatonismo e a escolástica herdou o aristotelismo. Então, no fundo, está tudo no mesmo pacote, no mesmo balaio, que Nietzsche diz que são muletas metafísicas. Vou voltar aqui ao esquema, porque senão eu vou me perder e vou acabar sendo mais nietzschiano do que o próprio Nietzsche. Bom, eu separei alguns problemas e aí eu vou tratar de vontade de potência, ao mesmo tempo em que eu vou tratar de eterno retorno. E ao mesmo tempo, por quê? Aqui eu tiro do livro Tudo o que você precisa saber sobre filosofia, de Paul Kleiman. Eu achei um resumo interessante. Eu vou ter que tirar o óculos. Eu achei um resumo interessante aqui sobre vontade de poder, porque ele parte de duas premissas, né? A primeira é de que ele acreditava que no mundo, tudo no mundo está em fluxo e que um ser simplesmente fixo não existe. Matéria, conhecimento, vontade, tudo, né, está sempre mudando. E a essência dessa mudança é denominada vontade de poder. Vontade de poder está ligada justamente a esse preceito de eterna mudança. E isso lembra muito
o conceito da filosofia oriental. Muito, né? Não há como falar de vontade de poder sem falar desse preceito aqui de nada fixo. E não há como falar de nada fixo sem falar de eterno retorno. E não há como não falar de eterno retorno, aí você tem a segunda premissa. Vontade de poder é um impulso individual que se relaciona com a dominância e a independência. Ou seja, como acontecem os fenômenos e os fluxos naturais, entre os humanos de maneira aparentemente mais complexa ocorrem os mesmos fluxos. E eles são espontâneos e inconscientes. E pouco dele é controlado pela consciência. Isso gerou a ideia, isso foi uma proto-ideia que posteriormente veio ser estudada por Freud, deu origem à ideia do inconsciente. Ideia. Ainda não saímos do crepúsculo dos ídolos porque ainda estamos nas ideias. Ou seja, ainda estamos sendo platônicos, embora eu esteja mergulhado em Nietzsche aqui. Alguém me livra aqui do platonismo? Vamos à genealogia da moral. Genealogia da moral aqui é muito interessante. E uma frase que me chamou muita atenção: não são mais avisados os físicos quando dizem que a força opera, que produz tal ou qual efeito. A nossa ciência acha-se encartada pela linguagem, encartada, ou seja, presa pela linguagem, e não pode ainda desembaraçar-se desses empecilhos de sujeitos como o átomo, como a coisa em si de Kant, ou seja, está tratando de Kant, sempre Kant, né? Não é, pois, de se admirar que a sede de vingança e de ódio utilizassem essa crença para sustentar que o forte pode ser fraco, que a ave de rapina pode ser cordeiro. Desse modo, poderemos pedir contas à ave de rapina por ser ave de rapina. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui nessa parte, né? Não é, pois, de admirar que a sede de vingança e ódio se utilizem da crença para sustentar que o forte pode ser fraco. Você usa do discurso, você usa da potência do discurso, da palavra, que não é a mesma coisa sempre, porque há um problema linguístico aqui. Ele inclusive, isso foi estudado posteriormente por Chomsky, né? Dando origem posteriormente a toda a questão neurolinguística, os problemas que a linguagem traz, porque quando se define uma palavra, por exemplo, uma banana, outra banana deveria ter outro nome, porque ela é diferente da primeira. Elas nunca são iguais. Elas sempre têm uma diferença. Cada item tem uma diferença em relação ao outro. E isso é observável. Você pega um cacho de bananas e você vê que as bananas são diferentes umas das outras. Então você teria que ter um nome para cada banana. Agora imagine isso com grãos de arroz. Agora imagine isso com átomos. Ou seja, linguisticamente seria impossível descrever o mundo. Não há uma linguagem disponível para descrever o mundo. Então ele acha, por isso, inútil a busca de Kant por tentar uma síntese de explicação do mundo. E de certa forma é inútil. O fato é que não é por ser inútil que você não possa estar sempre descobrindo coisas novas, ou seja, caminhando nessa proposta. É uma objeção ou não. Aí vamos à questão do problema do eterno retorno. É um problema. Por que é um problema? Porque o eterno retorno é um problema. Aí temos a questão espaço-temporal,
tratando modernamente, mas na época de Kant, espaço temporal, separadamente. O problema é que na visão de Kant, não, de Nietzsche, eu falei de Kant, mas de Kant também, né? Nessa época, nesse período, a física aceitava, enfim, a visão era de que o tempo era infinito, contido dentro de um espaço finito, um tempo infinito, linear, ou infinito de alguma outra forma, mas infinito, contido em um espaço finito. Esse é o problema. Aí por isso que eu vou invocar os físicos. Einstein, porque ele teve uma visão filosófica suficiente para criar a teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade não veio do nada, veio de um insight filosófico, porque se ele fosse seguir a regra da academia na época, ao pé da letra, e a física newtoniana, ele não teria criado a teoria da relatividade, que era um absurdo. E Stephen Hawking também, porque eu tenho aqui um livro dele onde ele vai tratar na visão dele e na visão de Einstein. Então, ambos estão aqui, eu tenho eles disponíveis e eu tenho as páginas separadas para tratar desses temas, né? Tratar deles. O problema do eterno retorno é o seguinte: a singularidade é um ponto definido como um ponto de densidade infinita. A entropia é o desfazimento das coisas. E é inescapável a lei da entropia. Uma coisa observável no universo. A relatividade do espaço-tempo. A relatividade espaço-temporal que propõe a possibilidade de camadas de dimensões, ou seja, não mais um tempo linear onde nós estamos dentro e há um espaço que possa ser cíclico dentro do tempo. Essa visão é ultrapassada. O tempo próprio. Na física todos conhecem o tempo próprio. Saiba, quem é físico sabe o que é do que eu estou falando. E quem não é físico saiba que existe na física uma coisa chamada tempo próprio. Eu vou explicar resumidamente o que é. O átomo, ele tem um tempo próprio. A molécula, ela tem o seu tempo próprio. A síntese complexa que sou eu, vamos dizer assim, o eu, que é essa síntese complexa biológica que você está vendo aqui, assim como os átomos, também tem um tempo próprio, ou seja, meu cérebro, minhas sinapses produzem um tempo próprio. Teríamos que falar em espaço-tempo próprio. Ainda teríamos que falar em altura, largura, profundidade e tempo próprio. E aí teríamos outras dimensões, teríamos as branas, e eu não quero tratar delas agora, nem da teoria M, nem da teoria das cordas simples, nem de nenhum tipo de teoria das cordas e de universos paralelos e de camadas paralelas, mas todas elas desmentiriam o universo cíclico e o eterno retorno. Porque as coisas têm que retornar para o mesmo estado. Se pode haver o novo sempre. Se pode haver o novo sempre e ninguém definiu onde termina o novo, e há um tempo próprio para cada coisa, ou seja, a subjetividade ela é tão importante, e ela é para fora, e ela é para frente, você percebe o tempo andar para frente. Esse é o modo como você aprendeu a ver e a enxergar o tempo. Isso é inescapável. Então toda forma de tempo será mera especulação. Outro problema é a dualidade onda-partícula. Em movimento, resumidamente, em movimento, as coisas estão em forma de onda e o estático é a partícula.
Basicamente isso. É muito mais complexo do que isso, mas enfim, dualidade de onda-partícula eu não vou tratar aqui, não tem como, é impossível. Eu estou tratando de Nietzsche, não posso tratar de física quântica e mecânica quântica aqui, enfim, não dá, né? Mas é um problema para o eterno retorno de Nietzsche circular dentro de um tempo infinito, porque não há um tempo infinito, porque há tempos próprios em espaço-tempos encapsulados em quanta. Buraco negro que tem massa, absorve tudo. As pessoas pensam que é como se fosse um buraco. As pessoas pensam que um buraco negro é como se fosse um buraco num tecido onde as coisas caem. Não. Um buraco negro é uma coisa muito mais complexa. Eu não entendo. Eu entendo muito parcialmente. Mas uma coisa que se sabe é que um buraco negro ele tem massa. A luz é sugada para dentro do buraco negro e há um horizonte de eventos ao redor do buraco negro. Esse horizonte de eventos são eventos, coisas ocorrendo. Elas não passam. Não há que se falar em passagem de tempo, a não ser o tempo próprio dos eventos, do horizonte de evento daquele buraco negro. E o que há por trás do buraco negro, quando se vê de fora, no caso do buraco negro, do espectador de fora, isso tudo teoricamente, é como se você fosse ser destruído. Você é destruído nessa dimensão. Na dimensão de lá, você pode ser reconfigurado, por exemplo. Aí você vai tratar... Por isso que surgem filmes como Matrix, como, enfim, todas essas coisas. Isso destrói o Eterno Retorno. Porque o Eterno Retorno é muito chato. Eu li esse Homo, né? Que trata do Eterno Retorno. E uma das coisas tristes do Eterno Retorno é a irmã e a mãe. Puta que pariu, você ficar voltando pra vida de novo, ver a mãe e a irmã que provavelmente o trataram muito mal. E eu vou tratar dos traumas de Nietzsche aqui, depois. Porra, ficar nesse Eterno Retorno deve ser ruim pra caralho. Eu prefiro, tipo, ser uma metamorfose ambulante de coisas que eu nem sei o que é agora. Que não tem nem forma no meu cérebro, mas que possam tomar forma. É muito mais interessante ter essa visão, né? Ela é pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, enfim, não, ela não tem dimensão. Pois bem, aqui eu não estou sendo um crítico negativo. Ao mesmo tempo, não estou sendo um crítico positivo. Eu estou sendo um crítico analítico. Ou tentando ser o máximo possível. E aqui eu vou dar um ponto para Nietzsche nessa luta sem regras com Kant e Nietzsche, porque aqui eu vi que Kant ganhou um ponto. Eu não pontuei aqui, mas Kant ganhou um ponto aqui. Teve uma hora, mas depois eu vou explicar esse ponto de Kant. Einstein também. E enfim, aí você tem Heisenberg, o princípio da incerteza, buraco negro, tempo próprio, enfim, toda essa... Enfim, vários físicos aí ganharam ponto. E aqui Nietzsche ganha um ponto. O ídolo. Aliás, aqui Nietzsche ganha e perde um ponto. Nesse livro, Universo numa Casca de Nós, nessa página, eu vou colocar a página, vai aparecer aqui, ou já deve ter aparecido. Nessa página de Universo numa Casca de Nós, do autor Stephen Hawking, né, o Einstein do século XXI, digamos assim, para muitos. Não sei se eu acho que sim ou acho que não, talvez, como eu não sou físico. Mas aqui temos uma coisa interessante. Uma coisa que ele fala, e aí você identifica um ídolo que poderia ser martelado por Nietzsche. Qualquer teoria, aqui eu vou falar, qualquer teoria sólida, seja o tempo,
seja de outro conceito, deve, na minha opinião, na opinião de Stephen Hawking, se basear na filosofia da ciência mais efetiva de todas, na opinião de Hawking. A abordagem positivista proposta por Karl Popper e outros. Segundo esse modo de pensar, uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Não quero ler mais, senão vou me prolongar demais, mas aqui identificamos um ídolo. O ídolo é o modelo matemático. Matemáticos seriam mais ou menos então como padres. Os padres da escola patrística. Matemáticos seriam uma forma de chegar a Deus, porque a matemática seria o Deus. E uma forma de chegar a Deus é o matemático, no caso o físico. Mas é porque o físico ele usa a matemática para poder fazer isso. Mas ele usa com o olhar da matemática ou da física? Enfim, aí depende do físico e depende do matemático. Mas ambos são, é como se fosse o pastor e o padre. Uma denominação pentecostal enfim, aí vai. Porque na matemática também há subdivisões, então você tem aí muitos catedráticos, clérigos, pastores, bispos, que mais? Arcebispos, cardeais e talvez um papa da matemática ou da física. Enfim. Ponto para Nietzsche. Você achou um ídolo. Agora, perdeu um ponto. Por quê? Porque não matou esse ídolo. Ah, porque Nietzsche morreu, é verdade. Então eu usei Nietzsche para matar esse ídolo. Esse ídolo tá morto ou não? Essa é a morte de um Deus. Ou seja, a morte de Deus ela pode ser aplicada a tudo. Porque bom ou mal também é relativo, num modo de olhar puramente nietzschiano. Você encontra a morte de Deus na morte do Pai. Eu vou falar dos traumas de Nietzsche agora, né, para voltar. Porque você fala em vontade de potência, e vontade de potência é só um mero fluxo. Um mero fluxo e um refluxo. E que refluxo? E qual seria esse refluxo? Bom, o fluxo da infância, porque a infância é puro fluxo, né? O que aconteceu com ele? Perdeu pai e irmão na infância. Porra, que trauma do caralho. O cara perdeu o pai e o irmão na infância, no século XIX, perdeu o pai e a irmã, e ser criado por uma mãe e uma irmã que representam, na época, a não potência, inconscientemente, porque ele trata do inconsciente sem engraçado, sem estar consciente disso. Como ele tinha vontade de potência, o pai morreu em Deus. Deus morreu com o pai. Frequentou orfanatos. Não, aliás, internatos. Os melhores... Aí no negócio lá dizia no livro, um desses livros dizia, os melhores internatos da Alemanha. Puta que pariu, mas espera aí. O cara tinha uma mãe e uma irmã que parecia que não era muito boa gente, não, assim. Parece que a irmã meio que sacaneou ele e associou ao nazismo e tal. E aproveitou dele quando ele surtou, né? Então, assim, parecia ter... Enfim, ter muito caráter, não. E ele frequentou internatos. Porra, internato naquela época era pra se arrombar, era pra tomar no cu. Não é... né? Contraiu sífilis e difteria em 1870. Puta que pariu. Sífilis e disenteria. E aí eu vou aqui dividir o ecrã e vou mostrar aqui uma linha que eu fiz. Uma linha que é mais ou menos assim. Tá meio doido. Tá meio doido. Mas é nietzschiano. E tá doido mesmo. Mas é fácil de dividir. Eu coloquei aqui budismo, né? E os estáticos e os que defendem o movimento. Os estáticos e os movimentistas, né? Sei lá, eu botei movimento porque, enfim. Eu já falei nisso num vídeo também, que eu vou colocar o link.
Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. Um defendia que tudo era estático e o movimento era ilusão. O outro, Heráclito, defendia que o movimento era eterno e que não existe nada estático. E aí você pega uma linha, você tem Platão defendendo que a verdade é uma ilusão, inclusive usa a alegoria da caverna para dizer que existe uma ideia por trás, um pano de fundo por trás. Mas se esse pano de fundo não seria o inconsciente de Freud, que Nietzsche descobriu, então quer dizer que Nietzsche e Platão são mais parecidos do que, enfim, vamos lá. Aí no meio você encontra Aristóteles, que pega um pouco do movimento de Heráclito e tenta conciliar com a estaticidade de Parmênides. Só que o problema é que na época eles não entendiam, eles não conheciam a dualidade onda-partícula, tá? Então assim, ele meio que criou uma aporia, uma coisa que não se resolve, uma coisa irresolvível, um paradoxo, uma coisa irrespondível na física, no livro 4 da física. E aí você procure, para ter trabalho mesmo, para se fuder, procure, para deixar de ter preguiça. E aí você tem Descartes puxando já para o lado do movimento, e já chegando assim, mas defendendo, tentando provar Deus. Agora, como é que se prova um improvável? Como é que se prova um improvável? Só assim, eu acho que ele queria meio que ficar bem na fita, né, pro pessoal da igreja lá, porque sinceramente, ele era inteligente o suficiente para dizer que não, para saber que não dá para provar o improvável cientificamente. Pois bem, só que Nietzsche, eu botei um rabo aqui lá para os estáticos. Por quê? Porque tem a ponta do iceberg da consciência. E aqui no fundo seria o Nietzsche do inconsciente, que é fundo pra caralho, que tá no movimento. E que são muitos. Mas que negava, que fazia força para negar o estático, o absoluto, o eterno e tal. Por quê? Por trauma. Porque assim, na verdade, as expressões causam o trauma. Eterno é visto como tempo infinito, porque os platônicos fizeram isso, botaram uma linha eterna, aí colocaram um castigo eterno linear, e aí você sofre esse castigo eterno. Porra, isso causa um trauma da porra, isso causa um trauma. E aí o que acontece? Você tenta negar o eterno, que na verdade significa o desconhecido, porque conhecemos a temporalidade, porque já sabemos que é espaço-tempo e tempo próprio, mas não conhecemos o eterno porque não conhecemos o que é o eterno. Não é uma linha temporal infinita. Quem disse que é infinito? Enfim, voltando, o último ídolo a matar, o self, que é essa ponta do iceberg. Por quê? Porque o grau de introspecção anula o eu. Mesmo que seja uma muleta, mesmo que seja falso, mesmo que não exista um eu, há que se segurar num eu que é, entende? Nem que ele seja movimento ou estático ou a porra toda. Por que os budistas não surtam? Se eles creem no movimento eterno. Por isso que eu botei budismo em cima de movimento aqui quando eu falei em Heráclito. Heráclito para os ocidentais, mas do lado ocidental você tem o budismo, você tem o hinduísmo, você tem, enfim, um monte. Na filosofia oriental, a ideia é de movimento eterno, e nem por isso ninguém surta. O problema é eliminar totalmente o eu, de um modo que você se dissolve. A galera surta lá assim. Surta e vai para as montanhas. Surta. Olha, dissolver o eu, surta. Eu vou corrigir o que eu disse. Dissolver o eu totalmente e você surta. Você precisa de um eu para se segurar. Você precisa de um eu para chamar de seu, para que você possa, no seu eu, entender o eu do outro, que é o mesmo eu do eu. Na verdade, o que acontece é que a gente
como a gente só vive a nossa vida aparentemente, as nossas aparências, a gente crê no eu do outro como um eu separado. Na verdade, o outro é o outro. Agora, o eu do outro é o mesmo eu do eu. Se não entenderam, puta que pariu. E aí, você cai na blasfêmia contra a vida que o próprio Nietzsche acusava. Porque o grau de intensidade é tão profundo de introspecção que aí você blasfema contra a própria vida, porque você não tem um eu para chamar de seu. Ah, eu vou celebrar a vida. Vai celebrar como se não existe um eu? Vai celebrar a vida como, caralho? Como é que você vai tomar um vinho? Como é que você vai pegar e curtir uma parada, tudo, a vida, enfim, toda, se você não tem um eu para chamar de seu? Aí voltamos ao imperativo categórico de Kant. E aí eu escrevi uma coisa para finalizar, e eu acho que eu vou colocar essa mesma frase no começo. Todos temos ídolos. Não há como soltar essa muleta sem surtar. Eu estou fazendo uma afirmação. Tá bom, vou fazer uma pergunta. Vamos ser socráticos. O lance é ir de ídolo em ídolo e não parar? Pergunta. Ou há uma sincera pulsão de vontade de verdade, porque Nietzsche também critica a vontade de verdade. Ele fala na vontade de verdade. Ou há uma sincera pulsão de vontade de verdade que deva ser levada em consideração, pelo menos como proposta. Pelo menos como proposta. Uma vontade de verdade. Porque assim, negação da verdade, como? Como negar o desconhecido? Eu sei que eu sou. Eu sei que é um desconhecido. Como negar o desconhecido se ele não é conhecido? Aí você entra na questão, e eu vou deixar essa questão com você. Com você. Para próximo vídeo, ou nesse vídeo mesmo você comentar, você responder, ou sugerir um próximo vídeo aqui embaixo, porque você sabe, é tudo misturado. Naquela enquete pode botar lá, porque o que vier eu vou somando aqui e vou tentando organizar, porque é tudo a mesma coisa. Nietzsche é tudo uma coisa só. Vontade de potência versus vontade de verdade. Há uma compatibilidade? Fica a pergunta. Há uma compatibilidade entre vontade de potência. Tudo que eu falei aqui agora, você vai, aí volta o vídeo, ou sei lá, ou procura vontade de potência, ou consulta vontade de potência, vai no fundo de vontade de potência, porque no vídeo eu falei, tudo que eu falei tem a ver com vontade de potência, embora o centro da coisa não seja vontade de potência, porque Nietzsche trata de eterno retorno, como trata de vontade de potência, como trata de tudo ao mesmo tempo, porque o eu de Nietzsche morreu. E ele surtou no seu próprio... Aí eu tenho que falar de amor fati, e a próxima aula vai ser amor fati. Eu chamei de aula. Isso não é aula. É aula e não é aula ao mesmo tempo. É um estudo que é aula. Enfim, eu estou estudando e ensinando ao mesmo tempo. Eu vou falar, próxima vai ser de amor fati, porque aí... Ah, mas ganhou aqui na votação outra coisa qualquer. Tá bom, eu falo sobre ela, porque dá para falar de amor fati, falando sobre tudo isso que eu falei. E aí você tem como ser crítico positivamente e negativamente, como qualquer outra coisa. Inclusive até identificado um falso paradoxo aqui, que é muito interessante, mas eu só vou tratar ele no próximo vídeo. Hoje ficamos por aqui. Fiquem com essa questão. Voltando à questão. Vamos lá voltar à questão aqui. Vontade de potência versus vontade de verdade.
vontade de potência e vontade de verdade são compatíveis? Sim, não, por quê? Um beijo e até a próxima.